Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Você já deve, com certeza, ter lido, ter assistido alguma matéria sobre drogas. Drogas lícitas ou ilícitas, mas essa temática é uma temática que causa muita polêmica no seio da sociedade. O que você acha de nós conhecermos um pouco mais da história das drogas, como ela entra no Brasil, ou como no Brasil, desde o período colonial e até mesmo antes do Brasil ser Brasil, como é que aquelas comunidades indígenas conviviam com as drogas? E em outros países, em outras regiões. Interessante essa temática. Não sai daí. Em instantes, iremos bater um papo sobre a droga nossa de cada dia. No programa de hoje, nós iremos conversar com o professor doutor Carlos Eduardo Martins Torcato sobre a história das drogas e sua proibição no Brasil, do período colonial até a República, a partir da análise da evolução do marco legal do proibicionismo contemporâneo no Brasil. Carlos Torcato é licenciado em História, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo. É professor do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, também da UERN, e do Programa do Mestrado Profissional em Ensino de História, também da UERN. Tem experiência em pesquisa e em licenciatura em História, como também em Ciências Sociais e Humanas, com ênfase nos seguintes temas que ele desenvolve: pesquisa, políticas públicas sobre drogas, história do crime, história da polícia e das práticas de justiça criminal, história da medicina e das drogas. Carlos é autor da obra Uma História das Drogas no Brasil, da Colônia à República, publicado pelas edições UERN. É com muita satisfação que recebemos o professor Carlos Torcato no nosso programa. Carlos, muito obrigado por ter aceito o convite e é uma satisfação muito grande conversar com você sobre uma temática tão bacana, tão interessante e tão polêmica. Seja bem-vindo, amigo. Olá, Lemuel. Eu quero agradecer o convite, já de pronto, dar oi para todos os teus telespectadores e dizer que é um prazer, assim, a gente sempre tem o prazer de falar sobre aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente pesquisa, né? Então é uma satisfação aqui estar conversando contigo aí sobre esse tema. Carlos, vamos começar com uma citação, um trecho de sua obra que me chamou a atenção. O trecho é: as drogas seriam armas contra a condição humana, ferramentas contra a prisão do cotidiano. Fecha aspas. Poderia nos explicar essa afirmação? Posso sim. Talvez essa seja a pergunta que eu vá demorar mais para responder, porque ela envolve aí duas questões que são questões de fundo, vamos dizer assim, filosóficas, né? Primeiro, vamos pensar o que é droga, e depois o que é condição humana, tá? Se a gente vê droga hoje, a gente vai dizer que droga pode ser uma expressão para designar alguma coisa ruim. Droga também é aquilo que se consome, vamos dizer assim, no mercado ilícito, né? São as drogas ilícitas, que são assim, dá para a gente pegar esse significado, que é um significado mais, vamos dizer assim, usual de drogas. Além desse significado, a gente também tem, né, o significado de medicamento. Afinal de contas, a gente compra drogas na drogaria. Né? Assim, até hoje esse termo ele é presente. Então, a gente pode comprar drogas, dá para pensar que drogas também é medicamento. Tá? Então, sim,
olhar as drogas, já dá para pensar tanto nas drogas ilícitas como nos medicamentos. Se a gente for olhar para a raiz da palavra droga, raiz que eu digo a etimologia da palavra, pensar suas origens, seus primeiros significados, tá? A gente vai ver que droga, ela tem o sinônimo de seco, né? Antigamente ela vem do holandês droog, que significa seco. Lemuel, talvez você lembre, né? Antigamente os gadinhos também se chamavam secos e molhados. Não é? Por quê? Porque é o local que você comprava bebidas, comprava azeite, comprava os molhados e comprava os secos, que eram os temperos. É esse o sentido também de droga sertão, né? Porque quando você pensa em drogas do sertão, você pensa naqueles produtos que o sertão pode trazer, né? Os produtos secos que podem eventualmente ser vendidos nos mercados. Então aqui nós temos aí um terceiro, vamos dizer assim, aspecto, um terceiro significado de droga que é um pouco mais oculto hoje no século XXI, mas que também está embutido no conceito, que é a ideia de alimentação. Ela é uma comida, ela é algo que você compra no super, você pode comprar no super também, a depender da droga. Tá? Então vamos ver, a droga é algo que pode ser uma comida, pode ser um alimento, uma comida, não, um alimento, pode ser um remédio, e pode ser também algo que você usa para alterar a sua consciência. Né? Então ela pode ser esses três aspectos. Tá? Ela está embutida. Tem o religioso que eu vou tratar depois, mas ela tem esses três aspectos. Então, as drogas, elas, ao longo da história, elas estão intimamente ligadas com as sociedades em geral. As pessoas consomem drogas desde sempre. Isso desde as sociedades pré-históricas, inclusive. Então, as drogas fazem parte da nossa vida em sociedade, de alguma maneira. Elas estão intrínsecas às nossas relações. Pronto, se as drogas estão presentes nas nossas relações, a gente pode pensar a relação delas com a condição humana. O que seria a nossa condição humana? A condição humana é aquela, eu vou trazer uma perspectiva bíblica aqui, tá? Que é o que? Quando nós éramos lá no paraíso, né, quando teve o pecado original lá que nos colocou na condição de humanos, tá? A gente aprendeu aquilo que é a mortandade do corpo, né? A gente sofre, a gente tem doenças, o corpo, a gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem uma série de necessidades que no paraíso não era necessário, a gente não tinha, o nosso corpo era perfeito, né? Então, assim, a condição humana é essa condição de que, assim, né, de uma maneira geral, né, pode ser que o bebê nasce e morra logo em seguida, mas se a pessoa vai viver, ela vai ter todas essas necessidades, vamos dizer assim, né? Que são necessidades de comer, necessidades de beber, né, se hidratar, e são necessidades também, vamos dizer assim, espirituais, ou necessidades de consumo de substâncias que alteram, vamos dizer assim, a consciência em momentos de celebração, né, os drinks, né, enfim, as tabernas, as festas de casamento, os rituais, todos eles envolvem de alguma maneira algum tipo de drogas, assim. Então elas são elementos que fazem parte da nossa vida como seres humanos mortais que temos sede, doença, né, anseios e tudo mais. As drogas, então, elas são pensadas como assim um escape dessa condição humana, né? Como um escape dessa condição humana. Se a gente tem dor, a gente usa um remédio que pode nos saciar. Se a gente tem fome, a gente pode comer algo que possa saciar nossa fome. Então, assim, a ideia de drogas como assim um escape da condição humana é porque é essa condição humana de sofrimento que o ser biológico tem, né? E daí, Emuel, só para a gente poder pensar aqui as implicações disso, né? Então, assim, quando a gente se alimenta, vou fazer uma comparação, quando a gente se alimenta de algum produto, né, a gente tem, claro, todos os produtos eles têm valores nutritivos, mas os valores nutritivos nem sempre são o mais importantes, porque às vezes, assim, tem comidas que a gente tem preferência sobre outras, né? O Câmara Cascudo já dizia, depois que a gente conseguiu cozinhar as coisas, a gente deixa de ser onívoro. A gente não come qualquer coisa. A gente come as coisas que a nossa cultura oferece, né? E as drogas é a mesma situação, né? A gente utiliza as drogas e rejeita as drogas de acordo com a nossa cultura.
Então ela faz parte da cultura, assim, né? Pensar que as drogas vão assim contra a nossa natureza humana, ela é um pouco problemático. É como se a nossa natureza humana não fosse essa condição, vamos dizer assim, de morte, de sede, de a condição humana que a gente tem como seres vivos, assim, né? Então, as drogas podem ser um escape dessa condição humana nesse sentido, assim, né? No sentido de que ela dá sossego, ela desperta, ela sacia a fome, ela sacia a sede, enfim, ela tem essa condição, tá? Então, a ideia é essa, assim, porque não dá para pensar a droga só como droga ilícita que a gente tem hoje, né? Então, assim, quando a gente estiver falando de droga aqui ao longo dessa nossa conversa, a gente está pensando em droga numa perspectiva bem mais ampla, até porque a palavra droga ela já é em si moderna. Né? Então, assim, a gente vai ter que pensar, se a gente vai pensar, né, tu vai perguntar sobre os indígenas, vai perguntar sobre o passado, então a gente tem que pensar que esses usos eles são bem diferentes do que é os usos que a gente tem como usual na nossa sociedade. Né? Então a gente tem que pensar um pouco, dar um passo atrás e pensar drogas como algo que está presente no nosso cotidiano, que faz parte da nossa vida, porque nós somos seres mortais, né? Vamos dizer assim. Carlos, a história das drogas se confunde com a história das sociedades? Como era o uso em sociedades anteriores à era cristã, seja no Ocidente ou no Oriente? Muito boa pergunta e vai também agora me permitir dialogar um pouco com essa ideia que eu soltei assim agora nessa primeira pergunta, tá? Existe assim, é muito comum a gente escutar a epidemia das drogas, né? Ou assim a ideia de que a droga é algo que está apartado da sociedade de alguma forma, tá? Como se fosse algo externo que chegasse e contaminasse como uma doença. Então, assim, isso é assim um meio bastante usual de pensar a droga como algo fora da sociedade. E a gente não vê que ela é intrínseca. Né? Ela faz parte dos nossos ritos, faz parte da nossa ceia, faz parte do nosso despertar. Ela tem assim, ela está presente em vários momentos da vida durante o cotidiano mesmo, assim. Né? Então, assim, uma das dificuldades de conceitualizar e de pensar essa questão das drogas é justamente essa que a gente chama ubiquidade. O que quer dizer esse termo estranho? Que ela está em todo lugar, ela está presente na nossa refeição, ela está presente quando a gente está doente, ela está presente nas nossas festas, ela está presente nos nossos lutos, ela está presente em muitos e muitos aspectos da vida de sociedade. Então, pensar a vida em sociedade, né? Desde assim, claro, a gente está vivendo num contexto de caçador-coletor, onde não tem excedentes, onde a média de vida é 17, 18 anos. Então, assim, claro, nesse contexto tu não tem muita possibilidade de controle sobre o consumo, assim. Mas no momento em que você começa a ter sociedades mais complexas, tá? Esse consumo, o consumo de comidas, de bebidas, de drogas, né? Ele é altamente ritualizado, assim. Então ele faz parte das sociedades todas. Então é muito difícil a gente separar isso, tá? Para essas sociedades mais antigas, tá? A gente tem que ainda tomar mais um outro cuidado. Quando a gente está falando aqui do século XXI, a gente separa com muita facilidade, por exemplo, o que é medicinal do que é alimentar, ou do que é alimentar do que é espiritual. Né? Naquela época, as drogas elas também tinham, vamos dizer assim, um sentido espiritual mesmo, né? De você utilizar essas substâncias para terem contato com outros estados de consciência, contato com as divindades. Então, assim, nas práticas xamânicas, principalmente dos grupos nômades, do passado era muito comum a utilização de substâncias psicoativas como elementos de conexão com a divindade. Tá? Isso não é totalmente exótico para a nossa sociedade. Né? A gente pode usar o exemplo, nos Estados Unidos tem o peyote, no Brasil tem a ayahuasca, né, na região amazônica, mas já é um fenômeno internacional também. Então, assim, o uso de substâncias psicoativas em rituais religiosos era algo bastante comum, tá? Se a gente pensar, o vinho ele era central
nos rituais do Mediterrâneo, inclusive o ritual cristão, né? O vinho ele é nada mais nada menos do que o sangue de Cristo. Então ele está presente, assim, essas substâncias elas estão presentes, em diversas sociedades do passado. Agora, assim, a gente tem que colocar também, pensar que e daí assim já indo um pouco contra a perspectiva epidemiológica, né? O que a perspectiva epidemiológica vai dizer? Vai dizer, olha, no momento que a pessoa tem acesso à droga, ela vai consumir a droga. Então, quanto mais acesso tiver, mais pessoas vão consumir. A questão é que na antiguidade isso não funcionava assim tão bem dessa forma, né? Essa lógica funciona mais na nossa sociedade capitalista de consumo. Nas sociedades do passado existiam certas resistências, né? Algumas drogas, assim. Então, assim, o pessoal, por exemplo, os árabes, eles eram contra o álcool. Eles não gostavam do álcool. Por quê? Porque o álcool remetia a uma elite mediterrânea anterior. Então, eles promoviam outros tipos de drogas. Na China, por exemplo, existia uma resistência ao álcool destilado. Então, quando os europeus chegaram lá com o álcool destilado, eles não tiveram muito sucesso em vender. A China também teve resistência fortíssima a cannabis, até hoje tem. Né? Então, assim, não existem complexos culturais que utilizam essas substâncias, né, dentro de um sentido, né? Então, assim, ela pode ser ritual, pode ser bom, assim, ritual no sentido de buscar conexão com outros espíritos, ou pode ser ritual no sentido simbólico, como o sangue de Cristo, né? Então, assim, pegando nesse aspecto, ou seja, né, para assim, em suma, até muito recentemente, né, até a modernidade, a gente não tem como separar, como a gente faz agora, assim, uso recreativo para se divertir do uso religioso. Né? Então, assim, as coisas elas estavam muito misturadas antes. Assim. A própria cura ela era resultado não só do remédio, ela era resultado do remédio somado com reza, somado com uma série de outros aspectos. Né? Então essas sociedades do passado, assim, elas utilizavam, tem muitos e muitos exemplos de uso de substâncias psicoativas em rituais do passado. Por exemplo, Asclépios, que era que Deus da medicina, né, que ensinou os homens o uso da papoula, tá? Nos templos de Asclépios eles faziam saunas, né? Acredita-se que essas saunas sejam saunas que utilizavam a papoula, o uso do ópio em grande quantidade. Assim, as pessoas iam lá, dormiam, passavam algum tempo lá. Ele é um analgésico natural, então as pessoas sentiam menos dor e depois recuperavam, descansavam, comiam e saíam de lá recuperadas. Então era o templo de cura, vamos dizer assim, né? Os mistérios eleuses, né? Os mistérios eleuses também usavam uma substância do ergote que é parecida com o LSD, Aristóteles, Platão. Todos os grandes filósofos usaram substâncias psicoativas em contextos rituais. Usavam vinho praticamente todo dia, de manhã até de noite. Então, nessas sociedades antigas, as drogas elas eram parte integrantes. A diferença é que não tem essa divisão que a gente faz hoje entre medicamento, droga que é só medicamento, droga que é só diversão, droga que é alimento. Essa divisão assim racional não existia naquela época, né? Existia assim uma grande intersecção entre esses usos religiosos, recreativos, medicinais, né? Tudo estava interligado, assim. Carlos, você cita no seu trabalho as cauinagens, seriam festas periódicas em comunidades indígenas que podiam durar até 3 dias e que a moderação no consumo do álcool, da bebida, era tida como ato de ingratidão. Eu achei bacana essa passagem, como você construiu a narrativa a partir dessas experiências das comunidades indígenas. O que isso representava para essas comunidades? Vamos lá. A questão dos indígenas, assim, primeiro vamos fazer um parênteses, né? Quando a gente fala em índios ou indígenas, né, é um termo bastante genérico que engloba assim várias e várias e várias comunidades, né? Então sempre é um perigo fazer generalizações, tá? O que a gente conhece sobre as sociedades indígenas anteriores, né, à chegada
dos europeus é basicamente arqueologia, que não é tanta coisa, e também os trabalhos dos antropólogos de hoje, que vão também nos ajudando a entender um pouco sobre como é que funcionavam as dinâmicas sociais nessas sociedades. Pois bem, a gente sabe, tá, que os indígenas, quando os europeus chegaram aqui, os indígenas tinham uma predileção pela cachaça e pelos destilados. Tá? E por que isso acontecia? Porque a cachaça destilada é uma forma, vamos dizer, de embriaguez mais rápida do que a usual, para quem está acostumado a consumir somente produtos alcoólicos fermentados. Os indígenas, então, né, alguns grupos indígenas, eles faziam essas festas que eram as cauinagens, que eram assim retratadas como espaços de devassidão, como espaços de degeneração, que mostravam a fraqueza do indígena, né? Então, nos discursos dos cristãos que relatavam esses espaços de sociabilidades indígenas. Na verdade, né, eram momentos bastante festivos, né? E que assim eles dividiam, né, a bebida, vamos dizer assim, no período pré-moderno. Hoje para nós é muito simples, a gente pega uma água da torneira e ela é potável, né? Então assim, é uma coisa muito simples de se beber água, mas a água num contexto pré-moderno, ela era uma das bebidas mais perigosas que tinha para você pegar alguma doença, porque não era água tratada, né? Então cada casa, isso aí assim, em diferentes contextos, né, não só nos indígenas, existia assim as bebidas fermentadas que as pessoas faziam em casa para poder beber uma água que não fosse contaminada. Então era comum essas águas terem um pouquinho de bebida alcoólica, de teor alcoólico. Existiam alguns processos, né, que os indígenas faziam mastigando fruta e jogando as frutas dentro de panelas, tá? E isso os europeus tinham bastante nojo disso, porque eles achavam, né, tô tomando uma bebida, como é que eu vou tomar uma bebida que é feita do cuspe de uma índia, né? Então para eles era bastante nojento assim. Mas esse processo fazia com que algumas bebidas ficassem mais fermentadas, né, e com um teor alcoólico maior. Então essas festas, elas tinham como objetivo, tá, alcançar a embriaguez máxima. Né? Então, assim, quando a gente está falando assim, embriaguez máxima, assim, de beber até cair. Só que era muito difícil você alcançar esse estado bebendo as bebidas que eram muito fracas, né, em termos de teor alcoólico. Então, o que se fazia? Se fazia eram assim verdadeiras maratonas de bebidas, onde as pessoas bebiam muito, ficavam em jejum, às vezes vomitavam, assim, né, provocavam vômito para conseguir ampliar a capacidade de de se embriagar, né, até conseguir chegar no estado máximo. Então, às vezes, essas festas duravam até 3 dias para as pessoas conseguirem ficar completamente bêbadas. Né? Para nós, bêbados, pode parecer uma coisa assim ruim, mas naquela época, naquele contexto, né, são sociedades pré-modernas, o estar extremamente alcoolizado é também uma forma de você se conectar com as divindades, assim, né? Então tem esse aspecto religioso também, essas festas que eram festas de comunhão, de comunitária, né? Que eram festas de estreitamento de laços, eram festas também religiosas, né? E o processo de se embriagar estava ligado a esses contextos religiosos. Você conseguia alcançar, vamos dizer assim, o estado máximo de bebedeira, né, para poder ter esse contato com os deuses. Daí surge uma expressão bem interessante, se vocês estão recordados, né, às vezes as bebidas destiladas são chamadas de bebidas espirituosas, né, principalmente nos documentos mais antigos do século XIX. Por que elas recebem esse nome, por exemplo, né? Porque são bebidas que, de uma maneira abreviada, você consegue ter um contato, você consegue chegar ao estado de embriaguez, o estado espiritual, o mais rápido possível, né? Então, assim, quando os europeus chegaram aqui com uma bebida que que os indígenas poderiam com um copo já alcançar estados bastante embriagados, né? Essa bebida fez um enorme sucesso entre essas comunidades, né? Então, os europeus tinham nos destilados uma bebida bastante importante. Então, assim, essa explicação das cauinagens, ela é interessante para a gente também acessar o imaginário dos próprios indígenas, né? Pensar em embriaguez não como uma estratégia maléfica dos europeus, mas entender quais são os sentidos que a embriaguez tinha para
para esses indígenas, né? Então, a embriaguez era algo extremamente valorizado socialmente, assim, né? Inclusive essas festas são o sinal supremo disso, né? Eles faziam rituais que duravam às vezes 2, 3 dias para conseguir alcançar esses estados de alta embriaguez, vamos dizer assim, né? Uh, Isso explica também um pouquinho depois a relação dos indígenas com os europeus em relação ao álcool, que também é um tema bastante polêmico e bastante complicado de tratar, né? Que a gente pode falar com isso depois do intervalo, mas as caiuinagens então seriam isso, né? Seriam essas festas que buscavam esse estado alterado de consciência no ponto máximo, a embriaguez máxima, assim. Não como algo profano, como é o caso da nossa sociedade moderna, mas como algo divino, né? Como algo também de conexão com os deuses. E aí é importante a gente, a dificuldade que a gente tem de separar, né? Como é que a gente pode separar como é que pode uma embriaguez ser algo divino, né? Então, para nós fica um pouco complicado pensar isso, mas para as sociedades do passado isso era algo bastante tranquilo, era algo, uma vivência deles, assim, né? Estamos encerrando o nosso primeiro bloco e eu quero pedir a você que nos acompanha, você que entrou no canal agora, que não é inscrito ainda, que o faça. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe a nossa programação. Nós temos outros programas, outras entrevistas com temáticas bastante interessantes. E lembrar também que o nosso canal tem em sua grade 3 programas. O História Atual, que vai ao ar na quarta-feira, a Resenha do Cangaço, que vai ao ar na sexta-feira, quinzenalmente, e a coluna Minha Opinião, que é dominical. E quero mais uma vez agradecer as sugestões de temas que nós temos recebido, os comentários, os elogios e até as críticas. Elas fazem parte do processo de construção e fortalecimento do nosso programa. Estamos conversando com o professor Carlos Torquato sobre a história das drogas, o proibicionismo e outras temáticas relacionadas a essa tão polêmica drogas. Carlos, por que a cristandade é historicamente inimiga das práticas tradicionais xamânicas? Pronto, essa é uma pergunta que vem assim, que para a gente poder compreender isso, a gente precisa também considerar aquilo que eu estava falando, né? Que o uso de drogas ele tem também um aspecto que pode ser um aspecto espiritual, né? Que é assim você acessar estados de consciência que permitem, vamos dizer assim, conexões com a natureza ou com seres de outra ordem, assim, né? Essas substâncias psicoativas, muitas delas têm essa capacidade, assim, né? Então, quando o cristianismo começa a se expandir, ele vê nesse tipo de atitude algo que é a idolatria, né? A famosa idolatria, que é assim, você cultuar falsos deuses, né? E essas experiências com substâncias psicoativas, elas assim, algumas pesquisas atuais, agora assim, mais recentemente, o uso dessas substâncias psicodélicas voltou assim como uma tendência aí nos estudos de psicologia, né? A, assim, entendimentos que isso pode melhorar as conexões neurais, né? Então, para as pessoas que estão já no estado avançado de idade, assim, né? Para conseguir manter a saúde mental, tem assim, também situações que a gente pode dizer que a pessoa já tem um diagnóstico de morte bem consolidada. Essas experiências também são experiências bastante significativas que fazem com que a pessoa repense, né, sua posição na vida e tal. Então, hoje em dia, a gente tem o uso dessas substâncias de novo dentro da terapêutica. Então, existem pesquisas que nos mostram assim que das pessoas que fazem uso dessas substâncias, uma grande parte delas, mais da metade, consideram essa experiência uma das mais significativas da vida, né? Então, assim, é algo bastante relevante, as pessoas sempre se lembram, é algo assim, significativo na vida das pessoas. Então, uma substância psicoativa usada em um ritual religioso, ele tem um potencial de convencimento muito grande.
né? Por quê? Porque tu tem, vamos dizer assim, aquilo que você precisa alcançar perante reza, perante jejum, perante uma série de flagelações, você consegue acessar de maneira bastante rápida utilizando substâncias psicoativas, né? Hoje, né, depois da década de 80, a gente também começou a ter uma nova possibilidade de leitura cerebral, com aqueles equipamentos que permitem fazer um mapeamento do cérebro, né, das cargas elétricas dentro do cérebro. Então, assim, dependendo do estímulo, alguma área do cérebro se ativa, né? E a gente sabe que essas drogas, que eu vou chamar aqui, que são essas drogas religiosas, né, usadas em contextos religiosos, a gente chama de drogas enteógenas. Tá? Essas drogas enteógenas, elas ativam a área do cérebro que é a área dos sonhos. Tá? Então, a gente sabe disso, né? Então, assim, muitas dessas drogas, ela tem essa possibilidade que a gente vê hoje. Da década de 80 para cá, a gente consegue ter isso bastante em mente, tá? Na década de 50, uma década de 50, antes da Revolução Cultural da década de 60, dos hippies, aquela coisa toda, o LSD ele era utilizado como uma droga terapêutica dentro da clínica, né? E existia grande receio por parte dos clínicos, né? Existem algumas fontes que indicam isso, que existia receio por parte dos clínicos que essas drogas saíssem do controle dos médicos e fossem se popularizassem, né? Porque isso poderia gerar uma revolução espiritual, assim, né? Porque as pessoas não teriam mais sentido em ir a instituições, em seguir determinados símbolos, né, uma cruz ou sei lá ou uma estrela, dependendo da religião, enfim, se você tem um acesso direto à divindade, né? Então, assim, essas substâncias elas têm um potencial muito grande em termos espirituais, assim, né? E na nossa sociedade, né, que a gente tem agora, né, do neo-xamanismo, dessa onda esotérica. Então, esse tipo de substância ela acaba sendo bastante comum, né? Mas isso o cristianismo, o monoteísmo, né, o islamismo também combateu com muita força desde sempre, né? Muito por uma questão de rivalidade, né? Porque essas substâncias elas têm, vamos dizer assim, essa capacidade. Aqui no Nordeste, o exemplo clássico é a Jurema, não quero esquecer da Jurema. A Jurema ela também tem essa mesma potência, vamos dizer assim, né? Ela tem uma DMT, que é a mesmo princípio ativo do ayahuasca. Então ela tem essa potência, né? Então de fazer essa conexão. E isso, quando fora do ritual cristão, gera muita desconfiança, até mesmo dentro do ritual cristão, né? Como é o caso das religiões ayahuasqueiras atuais, assim, né? Mas sim, a igreja ela combate com medo mesmo, assim, da concorrência, vamos dizer assim, né? Porque acaba que essas substâncias elas geram assim experiências significativas assim na vida das pessoas, assim. E isso é ruim, né? Se você tem uma religião institucionalizada. Você imagina a posição do Ed Macedo em relação a isso, hein, amigo? Perder os fiéis para as drogas. Carlos, podemos afirmar que a cachaça foi utilizada como estratégia para escravização e colonização? Com certeza, Alemão. Agora sim, a gente tem que ter vários níveis de argumentação sobre isso, né? Primeiro, vamos pensar em termos econômicos, assim, né? O Carter Wright ele chegou a calcular, né, uma porção significativa dos escravizados que chegaram aqui no Brasil foi trocada por cachaça, por destilados do álcool, assim. A cachaça junto com o tabaco, junto com o açúcar, né, ele era um produto importante para a economia colonial, assim, né. Então aí sim nós já podemos dizer assim que ela tem uma importância, assim, já assim, sem analisar os efeitos dela, assim, como produto comercial, assim, ela já teve um papel relevante no projeto colonial. Né? Os destilados eles são um produto da modernidade, né? As conquistas ali a expansão da cristandade, né? Da final da Idade Média sobre as possessões do Islã permitiu que os europeus utilizassem, né, as técnicas do alambique, né, o próprio termo já diz que é árabe, né, que era usado como forma de fazer perfume para criar o álcool destilado. Então, o álcool destilado ele é uma invenção da Europa, né? E quando a Europa começou o processo de expansão das navegações, elas chegavam nas regiões e não tinham produtos
muito atraentes às comunidades locais, né? Porque, enfim, as comunidades locais tinham as suas dinâmicas, né? Tinham seus interesses, os consumos, né? Eles também são pautados pela cultura, né? Então, um dos poucos produtos que teve bastante possibilidade deles venderem foi o álcool destilado. O álcool destilado ele tinha, vamos dizer assim, uma atratividade sobre os povos em diferentes continentes. Eu posso falar aqui da América com os indígenas, mas também podemos falar da África, tá? Dentro desse contexto. Então, o álcool destilado ele foi uma substância assim que era desejada por essas populações, tá? Essas populações, então, quando elas começam a consumir o álcool destilado ele tem um potencial bastante desagregador, né? Ele é um problema de saúde pública em diferentes contextos, tá? Então essas sociedades elas passaram por aquilo que o Fernando Braudel vai chamar de revolução do álcool, né? As sociedades europeias passaram por essa revolução antes, quando elas foi introduzido o álcool destilado, elas internamente elas aprenderam a beber o álcool destilado. Então, quando o processo de expansão começou, elas já, vamos dizer assim, já eram sociedades mais acostumadas com a disponibilidade de uma substância potente para alterar a consciência. Assim. Agora, as sociedades que eles estavam tendo contato, não, né? Então, essas sociedades também tiveram que passar pelas convulsões sociais, pelos problemas sociais que o álcool destilado trazia. Assim. Isso acabou favorecendo o processo de conquista, né? O processo de expansão dos próprios europeus. Porque esse produto ele gera uma desorganização social, em certo sentido, né? Quando ele sai vamos dizer assim, dos usos mais rituais, assim, que são os usos esses da cauinagem, né? Dos ritos. Então, assim, ele teve essa importância. Agora, se a gente adotar uma perspectiva antropológica, o que é, né? O olhar do outro. Vamos olhar como é que é. Por que essas populações tinham desejos de consumir esse tipo de substância, né? Não é só porque eles viciam, mas porque aquilo fazia sentido dentro da cultura deles, né? Dentro de muitas sociedades, né, os estados alterados de consciência são valorizados, bastante valorizados, e esses produtos eles davam acesso, né, a possibilidade de alterar a consciência com grande potência. A expansão da modernidade, né, assim, a modernidade, o Curtin Wright fala que é a revolução psicoativa. Por quê? Porque a capacidade das populações de alterar a consciência cresceu muito com a expansão europeia. Os europeus eram verdadeiros traficantes, essa que é a realidade. Eles vendiam drogas de um canto para o outro, eram os principais produtos que eles usavam, né, para expandir o seu comércio. E esses produtos têm, vamos dizer assim, atração, né? As populações elas consomem, elas têm desejo de consumir esse tipo de produto, né? Então, assim, também teve esse aspecto que a gente tem que considerar, né? Que essas populações querem e consomem isso, né? Não tem como simplesmente ignorar esse fato, né? Agora, assim, há meios e meios de se consumir, né? E pensar em meios racionais e educação para o consumo é importante. Mas claro que isso não tinha no período colonial, né? No período colonial era assim, era uma novidade, né? Isso acabava tendo um efeito desagregador bastante grande que foi utilizado sim pelos europeus como uma maneira de dominação, não tenha dúvidas, né? Lemuel, acho que o teu som tá cortado, Lemuel. Acho que você precisa. Aí, pronto, agora sim. Carlos, eu li na sua obra um trecho que me chamou a atenção, que eu vou ler aqui para o espectador. A cocaína, o veneno da moda, é vendida sem a menor cerimônia. A notícia veiculada em janeiro de 1913. Você extraiu de uma matéria de um jornal em janeiro de 1913. Era tão liberal assim a venda da cocaína? Vamos lá. Essa é uma questão muito boa, né? Agora o Lemuel, ele está saindo do passado remoto e vai começando a chegar mais aqui na nossa realidade do presente. A gente tem que pensar um pouquinho, pensar a história da cocaína, a gente vai ter que olhar para o campo médico, não tem como ser diferente, né? Durante a maioria, até metade do século XIX, qualquer cirurgia que você fizesse, ela era
ela era assim na coragem, né? Os cirurgiões era um espetáculo público. Você ia para o cirurgião, o bom cirurgião era aquele que fazia o serviço rápido, porque imagina a situação, né? É desse jeito. Na metade do século XIX, eles conseguiram inventar a anestesia geral, né? Que é pelo éter e clorofórmio. Pronto. Daí, a partir daí, você tem a possibilidade de apagar o paciente e daí fazer a operação. Daí isso permitiu que gradativamente você pudesse ir aprimorando a cirurgia, né? Então a cirurgia começa como uma ciência, assim, vamos dizer assim, a partir dessa época, quando você pode começar a pensar os seus movimentos com maior precisão, sem estar preocupado com a pessoa gritando ali que está doendo, né? Pois bem, esse é o estado de coisas, ficou até a década de 1880. 1880 se descobriu os efeitos anestésicos da cocaína. Tá? Isso aí, assim, para quem vai nos Andes lá hoje, a pessoa masca lá a coca, bota um pouquinho de cinza de vulcão e tal, daí vai sentir a boca um pouquinho ardente, né? Que é a mesma sensação da jambu, né? Não sei se talvez alguém já tenha tomado a cachaça de jambu que você toma e ela fica um pouquinho ardente. Isso ela amortece, né? Ela tem essa capacidade de gerar essa insensibilidade, né? Então, o princípio ativo da coca, que já tinha sido já era conhecido desde muito antes, né, mas eles pensavam a coca como um estimulante igual o café, né, se descobriu que ela podia ser usada para anestesia. Pronto, daí, Lemuel, daí a coca virou negócio, virou a panacea, todo mundo usava, né? Daí assim, vamos pensar, século XIX, né? Como é que era a medicina nessa época, né? Já começou a ter noções de asepsia, né? Ela estava, vamos dizer assim, estava engatinhando, né? Mas muito das operações eram realizadas por práticos, né? Que liam nos seus, que tinham lá os seus manuais de medicina do Chernovitz e outros, assim, que a pessoa ia lá e como é que faz uma injeção? Eu só ia no manual e olhava, não tinha médico, né? Então os médicos, assim, para ter bastante médico, até hoje falta, né? Imagina no século XIX. Então, assim, acabava que isso era feito muito pelos práticos. E a cocaína, ela se mostrou uma droga muito útil, né? Porque você tá com um problema no dente, pum, toca cocaína e tira o dente. Eu tive um problema no dedo, né? Você não precisa dar uma anestesia geral para ir lá resolver o problema no dedo. Você vai e aplica a cocaína. Já se tinha seringa, tudo, então ela foi uma solução que se tornou muito prática. Então, qualquer pequena operação, ela poderia ser usada com a cocaína, tá? Isso, então, até quando durou isso? Então essa é uma pergunta que é um pouco complicada, tá? Eu vou trazer uma resposta para ti. A medicina, ela tem assim, a história da medicina eu chamo de história triunfalista, que é assim, chega uma tecnologia nova, a outra tecnologia imediatamente é abandonada, né? Daí depois até vem outra tecnologia nova, então assim, é uma história de sucessos, né? Só que assim, as coisas não funcionam dessa forma, né? Em 1905, inventaram a novocaína. Daí começa a ter um monte de outras substâncias que são usadas para fazer esse tipo de anestesia. Só que essas substâncias eram mais caras, menos difundidas, as pessoas já não sabiam usar. Então é um processo até que isso seja utilizado, assim, substituído, né? A cocaína eu achei em manuais da década de 1950 algumas orientações de como se usar cocaína, né, para fazer pequenas cirurgias ainda, nos manuais médicos. Eu achei referências à cocaína em manuais de pediatria dos anos de 1920. Achei cocaína na utilização de anestesia do parto, né? Então, assim, achei cocaína em diversas formas, tá? Ao longo da primeira metade do século XX. O que me mostra o quê? Me mostra com o uso daquele que é o clínico geral, né? Ele estava em uso, isso aí ficou em uso até muito tempo. Quando é que ficou proibido? Até a década de 60, teve um colega meu, o Jonatas, que achou uma normativa do Ministério das Relações Exteriores dizendo que tinha que manter os níveis de importação de cocaína para uso dos médicos. Ou seja, ela era usada, ela era comum usar na classe médica, então assim, ela não foi algo que chegou a novocaína em 1905 e acabou. Ela continuou existindo ao longo de muito tempo, porque ela era prática, enfim, ela era usada já usualmente, né? E até porque se não tinha, assim, os sucedâneos, eles também precisavam de um manejo mais apurado, né? Então você tinha que estudar, não era uma coisa assim tão simples, tá?
A classe dos anestesiologistas foi na década de 50. Então, assim, daí a partir daí tu tem uma monopolização, daí tu começa a cocaína de fato a cair em desuso. Mas ela seguiu sendo usada. Dito isso, Lemuel, ela tem até metade do século XX, ela era usada na clínica diária, né? Então, assim, você poderia ir na farmácia e conseguir uma cocaína, né? Não era o fim do mundo. Aí nós temos um problema que é a questão do uso recreativo, né? As pessoas desde cedo começaram a ver que isso podia ser usado como uma maneira de estímulo. Né? Então, assim, para os trabalhadores, os caras trabalhavam lá, depois saíam do trabalho, não iam para casa dormir. Eles precisavam de um estímulo para seguir trabalhando ou para se divertir, sei lá. Então, eles usavam a cocaína. O estudante usava a cocaína. Então, a cocaína ele era também esse estimulante de ordem geral para usada para muitos fins. Né? Desde ter fôlego para seguir na noite, curtindo a noite, para os estudos, seja lá para o que for. Né? Ela era utilizada em diversos contextos. E isso foi até mais ou menos nos anos 30. Tá? O que acontece nos anos 30? Nos anos 30 a gente tem uma mudança na política pública, tá? Que começa a restringir esse tipo de comércio com uma série de adoção de cadernos, tu tinha que ter receita e tinha que guardar a receita para o fiscal ir lá olhar, então começa a ter uma série de proibições, mas só a proibição não resolve. Eles também começaram a distribuir outros tipos de estimulante dentro do mercado lícito. Daí vem as anfetaminas, vem outras substâncias que a pessoa também podia ir na farmácia comprar. Então ela começa a cair em desuso também por conta que você tem outras alternativas de estimulante que não tinha nenhuma restrição. Né? Por que você vai desviar algo que é super controlado se você tem algo que é mais potente e que não é controlado? Então acabou que o uso foi se transferindo para outras drogas a partir dos anos 30. Né? Nos anos 40, 50, os formuladores das políticas se vangloriavam de que eles tinham conseguido acabar com o uso não medicinal de cocaína. Claro, eles promoveram outros usos, mas eles conseguiram acabar de fato. Então isso ficou bastante presente. Mas, Lemuel, se você vai ler um texto da medicina, eles vão dizer para você que acabou no começo da virada do século XX. Né? Porque eles têm essa ideia de tecnologia, assim, uma visão um pouco assim, né, linear, evolucionista da coisa. E as tecnologias médicas, elas têm as suas histórias, né? Elas têm as suas disputas, elas não é uma coisa tão simples assim de se abandonar. Mas, enfim, a cocaína estava disponível sim, tá? O pessoal usava bastante. Eu até, se tiver um outro exemplo, eu vou dar um outro exemplo rapidinho aqui. Tem uma outra droga também que é pavorosa, que é o tal do ópio, né? O pessoal, o ópio, né? Daí, assim, só que o ópio ele foi sendo sintetizado e foi ganhando outros nomes, né? Existia o elixir paregórico, tá? Que era um remédio que foi vendido até a década de 70. Né? Tinha um pessoal, eu conheci umas senhoras mais velhas que, quando elas descobriram que o elixir paregórico ia parar de ser vendido, elas foram lá, compraram vários, porque elas usavam para dor cólica e coisas do tipo. E as pessoas estavam. Ninguém estava assim tendo sonhos alucinados dos paraísos porque estava usando elixir paregórico. Né? Então, assim, muitas dessas drogas elas acabaram tendo outros nomes e as pessoas seguiram utilizando, assim, até muito tarde, assim. Tá? Então, esse é só um exemplo para ver como essa medicina ela teve um longo processo até ela ser abandonada totalmente, e a gente hoje está totalmente integrado numa perspectiva de remédios produzidos a granel, né, com receita médica, daí é uma outra tipo de treinamento médico, daí isso mudou e isso acabou com essa farmacopeia antiga, assim, vamos dizer assim, mas até acabar com isso, esses fármacos estavam circulando na sociedade. Você não tinha como ter um controle completo sobre eles, né? Eu estou no time dessas senhoras aí, viu? Vamos lá. Nós vamos agora para o nosso terceiro bloco da nossa entrevista com o professor Carlos Torquato. E mais uma vez pedir a você que entrou agora, está assistindo o nosso programa e que ainda não é inscrito, para se inscrever. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, assistam outros programas, outras entrevistas que constam no nosso canal. Carlos, a literatura, a música, o cinema foram instrumentos de denúncia do consumo de drogas ilícitas?
Vamos lá, essa pergunta é outra pergunta bastante assim complicada de responder. Eu vou ter que levar para uma questão mais geral, né? Se a gente olhar, se a gente olhar as produções culturais, existem muitas produções culturais que vão ser responsáveis, vamos dizer assim, por uma certa demonização das drogas. Não há nenhuma dúvida nisso. Né? Existe literatura sobre isso, existe cinema sobre isso. Né? Então, sim, vamos dizer assim, os produtos culturais eles dialogavam diretamente com essa perspectiva dos poderes instituídos de regulamentar esse mercado de medicamentos. Tá? Então, sim, não tem a menor dúvida que a cultura ela foi também responsável por esse processo da gente demonizar algumas drogas, assim, né? Do tipo, o Brasil é um dos países mais opiofóbicos do mundo, né? A gente acha que se vai usar um pouquinho de ópio, um pouquinho de. O ópio que eu falo é morfina, todos os analgésicos, tá? E os antálgicos, eles são vistos com muita desconfiança para a gente, como se fosse uma fraqueza da alma. Né? Então, assim, sentir dor, eu sinto dor, eu não estou me rendendo para o medicamento, toda uma resistência a isso. Né? Então, assim, bom, então, tá? Então, assim, para a gente ter essa rejeição a essas substâncias, tá? Os produtos culturais eles foram muito importantes, não tenho dúvidas. Né? Então, eles modificam os padrões de uso, eles criam padrões de uso, né? Então não tem como duvidar disso. Agora, por outro lado, também a gente tem que apontar que a produção cultural ela também em vários momentos ela trouxe registros de uso de drogas que não foram só usos ruins, né? O cinema, por exemplo, o cinema das drogas, né? A droga ela meio que ela estava em pauta até os anos 30, né? Muita produção, muito filme, Cais do Vício e tal, e depois disso tem um hiato ali e depois ela retoma no final dos anos 50. Por quê? Porque as drogas começam a estar de novo em pauta, começa a ser um problema social como é hoje, vai ter coisa que vai para o STF. Então, isso também tem uma produção que é uma produção que traz as drogas como se fosse uma coisa da própria sociedade, assim, né? Então, é a pessoa fumando no filme, ou é a pessoa, né? Então, assim, também tem um processo de venda, um processo de trazer a droga para dentro dessa literatura, né? Uma literatura. Então, assim, existem algumas compilações, né? Todos os grandes escritores do romantismo brasileiro, quase todos eles têm contos ou livros que tratam desse tema, né? Então, assim, daí é aquela coisa daquela geração que se destruiu muito rápida. Por quê? Porque se consumiu muita droga e tal. Tem isso, né? Que todo mundo morreu de tuberculose, com exceção do Machado de Assis, que seguiu e daí foi aquele fenômeno. Mas enfim, né? Então assim, e essa produção, ela mesmo que ela fique escanteada, assim, mesmo que ela não tenha, vamos dizer assim, a divulgação que uma produção mais moralista tenha, ela também existe. Né? Então é importante que a gente destaque que, em termos de produtos culturais, assim, isso é muito presente hoje ainda, né? Se a gente for olhar bem, existe muita produção que critica o uso das drogas, que coloca isso como a ruína moral e tal, mas tem outras que vão dizer não, olha, drogas têm outros usos e tal. Então, documentários, né, sobre cogumelos, sobre um monte de coisa. Então, assim, há toda uma cultura proibicionista, mas também uma cultura antiproibicionista. Ou seja, né, há uma disputa de narrativas. Durante isso não é uma particularidade nossa, né? No momento em que as drogas entram em pauta, há posições contra, que nem você falou, né? É um tema polêmico. E como um tema polêmico, você vai ter todos os tipos de representações sobre ele, né? Agora aqui na UERN eu tenho um projeto de PIBIC que já está há alguns anos, né? Que a gente está mapeando como que o jornal Diário de Natal trabalhou a questão das drogas no RN, né? Porque aqui no Nordeste, por exemplo, a maconha ela não era algo assim socialmente, culturalmente ruim, né? Ela era assim algo que fazia parte da cultura. Por quê? Porque isso aí vem desde a colonização, né? Agora no Sudeste não. Então quando teve uma migração do Nordeste para o Sudeste, né? Muitos nordestinos foram para o Sudeste, eles levaram a maconha. Então lá existia um tipo que um pânico moral com a droga que chegava, né? Mas no Nordeste não. Como é que isso se deu, né? Então essa pesquisa ela mostrou que o jornal teve um papel importante em associar o uso da maconha às drogas, por exemplo, assim, ilustrando, trazendo opiniões científicas, associando todos os crimes
o criminoso tal foi encontrado com um negócio de maconha. Então, assim, teve um papel importante para se criar uma ideia de que a maconha gera crimes, gera esse tipo de coisa. Então, assim, dialogando um pouco também com a ciência da época. Tá? Então, assim, daí, Lemuel, não tem uma resposta satisfatória para tudo, né? A gente teria que olhar mais ou menos qual veículo, qual filme, para a gente poder ter uma posição geral. O que eu posso te dizer é o seguinte, né? É a mesma lógica do argumento. As drogas, elas fazem parte da sociedade, elas estão em todos os lugares, né? Gerando uma série de relações sociais que sejam críticas ou a favor e tudo mais, né? E como parte da sociedade, ela vai ser, os produtos culturais também vão estar dentro dessa mesma lógica, eles vão representar esses diferentes tipos, diferentes posições, né? Então tudo isso tá presente, assim. Então não dá para dizer que os produtos culturais são só para criminalizar ou são só para dizer que é ruim, porque também existem outros produtos culturais, né? A Playboy, por exemplo, né? Na época tinha lá a mulher pelada, mas tinha sempre um negócio sobre LSD, sobre não sei o que, sobre contracultura, e isso também gerava uma curiosidade e tal. Então, assim, não dá para pensar muito monoliticamente, assim, né? Tem que olhar cada produto cultural com seu cuidado, né? Então, Lemuel, fugir em suma, Lemuel, tô fugindo da pergunta aqui. Falei para dizer que não tem como dizer nada, né? Mas é um pouco isso. Tudo bem, eu entendo aí a sua posição. Carlos, o consumo de drogas ilícitas é caso de polícia ou é caso de política pública, principalmente ligada à saúde? Bom, Lemuel, eu penso o seguinte, assim, né? Existem, nessa questão das políticas públicas sobre drogas, existem muitos interesses envolvidos, assim, tá? Interesses econômicos, eu vou falar interesses econômicos, vamos dizer assim, tá? Existe a proibição do jeito que ela tá, né? Ela gera todo um investimento em aparato repressivo, ela investe investimento no jurídico, investimento em prisões, né? Então tu tem toda uma indústria que, vamos dizer assim, é beneficiada por esse modelo das coisas, né? Só que o problema, Lemuel, é que assim também, e aí eu vou entrar num aspecto farmacêutico aqui, tá? Pegando bem o argumento marxista, né? Que é o argumento primeiro que eu gosto de usar, assim, né? Na década de 80, né, até a década de 80, a indústria farmacêutica, que é um dos ramos mais poderosos da indústria no mundo hoje, tá? A indústria farmacêutica ela entrou num impasse. Qual o impasse? Hoje em dia você tem pouco espaço para descobrir novas moléculas. Tá? As moléculas, você já copiou todos os fungos, você já copiou todas as bactérias, você já copiou todas as enzimas, você já fez tudo, todas as moléculas que tinham como base que você poderia alterar já foram alteradas. Tá? Então ela tem uma dificuldade de crescimento, né? E essa dificuldade está atrelada também às questões éticas de pesquisa, né? Então é muito complicado. Existia uma crença muito grande de que o DNA, né, o mapeamento do DNA ia nos dar novas moléculas, que a gente ia ter novos medicamentos, mas isso acabou não se confirmando. Tá? Então o que acontece? Tu tem, né, vamos dizer assim, um gargalo ali, né? A indústria ela precisa crescer e não tem para onde crescer, né? Então assim, essa poderosíssima indústria, ela começa a olhar para o campo das drogas não como algo a ser reprimido, mas como algo a ser, vamos dizer assim, domesticado, algo que precisa entrar para o mercado legal de substâncias. Por quê? Porque tem a necessidade de crescimento, tá? Então tu tem aí o que eles chamam, tá? Daí tem vários nomes, smart drugs, as drogas de desempenho, tá? Que é o que? São drogas lícitas que prometem uma melhora na aparência, uma melhora no desempenho sexual, uma melhora na tua atenção para estudar. Então, assim, daí isso gera uma série de problemas éticos. Por exemplo, um caminhoneiro que começa a usar esse tipo de substância, tá? Ele vai conseguir ter um desempenho melhor do que os que não usam, que dormem, né? Mas daí ele vai começar a ser mais contratado do que os que não. Então isso vai gerar vamos dizer assim, vai gerar uma tendência de que essas pessoas usem cada vez mais drogas para fazer o seu serviço. Isso pode gerar um problema, inclusive de acidentes, né? Então tu tem que ter uma certa regulação
dentro desse processo. Não é simplesmente assim substituir as drogas lícitas pelas ilícitas, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que com certeza esse grande mercado ele está interessado na regulamentação do que a gente chama de mercado ilícito, né? Porque é um mercado gigantesco também, né? Movimenta muito dinheiro. Então, assim, o pano de fundo que a gente tem agora, tá? É essa grande indústria crescendo sobre esse mercado, que é um mercado que até então estava na mão do crime, né? Então há toda uma tendência, que é uma tendência que eu posso dizer assim, dos países mais liberais do primeiro mundo, tá? No sentido de fazer essa migração para um sistema que seja um sistema, vamos dizer assim, médico, né? Um sistema com mais autonomia do paciente poder utilizar as substâncias dentro do seu dia a dia, tudo com o aval da ciência e com as pessoas que estão lucrando, continuar lucrando, aquele esquema que não muda, né? Então, há essa tendência macro, essa tendência, vamos dizer assim, econômica gigantesca por trás. E há a reação dos poderes instituídos, né? Que é assim, o poder do fundamentalismo islâmico, o poder do fundamentalismo evangélico, tá? O moralismo ortodoxo russo, né? Então tu tem assim algumas situações que, então assim, hoje o modelo proibicionista em termos internacionais ele é assegurado muito por esses países ainda que tem essa questão moral e que tem a religião como uma questão central dentro das suas sociedades, assim, tá? Então nós estamos vivendo um momento de transição desse sistema, tá? E dentro desse momento de transição, tu também vai começar a ter uma nova perspectiva na questão do uso de drogas, né? Então, assim, o uso de drogas, ele foi pensado, né? Desde a toxicomania do início do século XX, passando pela dependência, passando por todos os outros termos, né? Ele foi pensado muito em termos de abstinência. A pessoa tinha que ficar, para a pessoa ficar boa, ela tem que ter abstinência. Só que o problema disso, Lemão, é o seguinte: tem um livro maravilhoso do meu ex-orientador, o Henrique Carneiro, que é assim sobre a temperança. O que é a temperança? Ele vai dizer que só a sociedade moderna, em todas as sociedades, entendia a temperança como abstinência. A abstinência ela sempre foi um excesso em todas as outras sociedades. O que é temperança é o uso moderado, tu saber usar sem se perder no uso, né? Isso que é vamos dizer assim, o desejável, né? Não que a pessoa simplesmente parasse de usar tudo e vivesse uma vida biológica sem nenhum estado alterado de consciência. Isso aí é uma coisa que não se verifica em quase nenhum modelo social. Por que eu vou dizer quase? Porque até a chegada dos europeus, né, não temos notícias de que os esquimós tinham substâncias alteradoras de consciência. Mas também eles estão vivendo num contexto super difícil, que não tem acesso a planta, que não tem acesso a um monte de... Então, para eles é mais complicado, realmente. E depois que os europeus chegaram, eles foram, assim, adeptos entusiastas das bebidas, né? Então também tem esse aspecto, tá? Então, assim, nós estamos vivendo, então, essa mudança de perfil, tá? E isso é uma força que não é só no Brasil. Estou fazendo uma leitura bastante geral para chegar no caso do Brasil, tá? Então, assim, no Brasil a gente tem essa perspectiva de mudança que vem desde a década de 80. O que se pensou na década de 80? Na década de 80 começou a nascer uma nova perspectiva de tratamento que vai pensar da seguinte forma: olha, a abstinência total ela não existe, né? Ela não funciona. Ela precisa de algum substituto, mesmo que seja religião, mas ela precisa de algum substituto. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a pessoa que usa droga não é um dependente químico, né, como uma pessoa que não tem autonomia, mas ela é um usuário de drogas. O termo usuário de drogas, ele carreta uma perspectiva que você pode decidir as drogas que você usa. E o usuário, ele tem que ter vamos dizer assim, um consumo racional, um consumo que não vai atrapalhar a sua vida social, né? E daí, para essa perspectiva das pessoas que estão tendo uso abusivo, entra uma perspectiva de tratamento que é a redução de danos, que é o que? Que você vai criar estratégias para inserir essa pessoa no social, vai criar estratégias para que os danos usados pelas drogas
não prejudiquem a pessoa nos seus aspectos familiares, do trabalho, etc. Tá? Então, a partir da década de 80, nós temos essa perspectiva, essa mudança, né, que vai gradativamente colocando, dando legitimação ao usuário de drogas, né, como uma pessoa também que tem direitos, direitos como qualquer outra pessoa, né, não como um degenerado, como alguém que precisa ser excluído da sociedade. Então, assim, me parece, Lemuel, que a gente está caminhando por um processo de racionalização, tá? No sentido de que eu chamo racionalização acabar com a guerra às drogas e nós temos uma política que trate as drogas como saúde pública, tá? Isso é o que vem sendo a tendência, vamos dizer assim, nos países liberais. A questão é que no nosso país, né, a gente está vivendo uma onda conservadora violenta, né, de fundamentalista religiosa que não tem nem como discutir esses temas hoje, porque a gente tem outras preocupações, né? Tipo, estão destruindo o Estado, né? Então, discutir esses temas, por mais importantes que sejam, né, eles acabam favorecendo, vamos dizer assim, esse lado mais conservador, né? O pânico moral que é criado em cima disso. Então, assim, não acho que a gente esteja caminhando, não acho que a gente esteja avançando. Eu acho, inclusive, que a gente está cada vez mais nos colocando do lado dos países autocráticos, dos países das teocracias, né? Que são assim, a grande resistência às mudanças. Então, assim, penso que há um processo em curso, né, mas essas coisas não são assim naturais, né, há uma disputa em curso e o Brasil ultimamente tem se colocado dentro de uma perspectiva de seguir tratando essa questão como um caso de polícia, né, mas assim a tendência que a gente percebe, né, se a gente for seguir os países liberais, assim, a tendência é que isso vá sendo substituído e que a gente cada vez mais pense o uso de drogas como uma questão de saúde pública, assim, que eu acho que é o jeito mais racional e viável de se tratar essa questão hoje, assim, não tenha dúvidas. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista, um papo muito bom com o professor Carlos Torcato. A última pergunta, Carlos. A marcha da maconha e a luta pela descriminalização. Seria esse o caminho? Bom, a maconha ela tem uma especificidade, tá? Que ela é assim uma droga relativamente popular. Relativamente eu digo assim, nem se compara com álcool, tabaco, as drogas lícitas, mas ela entre as ilícitas, ela tem assim a mais difundida, né? E daí, bom, então assim, ela tem muitos usuários, né? Então assim, o usuário, muitas vezes esse usuário não são pessoas marginalizadas, são pessoas plenamente integradas dentro da sociedade, que ocupam cargos e tudo, né? Então assim, no final da década de 80, início da década de 90, né, a gente nem se cogitava, né, falar que a pessoa falava que era usuário de drogas, a pessoa era assim, né, internada, a pessoa era cancelada, como se diz hoje, né. Mas assim, a partir da década de 90, com a redemocratização, tu teve a possibilidade, né, a gente teve a possibilidade assim de ter uma abertura para esse debate, né. E assim, daí aquela questão cultural que a gente estava colocando, né, antes. Daí a gente tem assim uma série de manifestações culturais que começam a quebrar, vamos dizer assim, o preconceito em relação a esse tema, né? Eu me refiro basicamente assim, Planet Hemp, com certeza, né, uma banda de rock que meio que assim que lançou Marcelo D2, que vamos dizer assim foi na década de 90 assim, um negócio assim tipo era assim bastante chocava as pessoas. Como é que uma banda vai falar de maconha? Daí teve. E isso gerou todo um caso que foi, inclusive, as pessoas podem falar sobre isso, ou é crime, ou é apologia às drogas, né? Então isso acabou levando a uma série de questionamentos jurídicos. Os usuários de drogas, vamos dizer assim, começaram a se organizar também, né, como movimento social. A Baixa da Maconha é esse movimento social. Até o STF decidir que discutir a política de drogas não era apologia às drogas, que isso foi bem no finalzinho da década de 90, o movimento da Marcha da Maconha ele era bastante pequeno, assim, ele era os militantes raiz mesmo que estavam ali dispostos, inclusive, a ir para o palco com a polícia. Mas depois disso, né, quando o STF liberou, daí tu tem a criação de esse movimento ele ganha popularidade em São Paulo, assim, assim, uma coisa incrível, a periferia tomou conta do movimento, no Rio já é uma pegada um pouco diferente, aí, Lemuel, também é aquela coisa, né, cada cidade tem o seu próprio histórico, né,
Daí, assim, o do Rio é um negócio mais comercial, em São Paulo é um negócio mais de movimento social, né? Em Porto Alegre é uma outra pegada também, mas o fato é que o movimento começou a ganhar popularidade, visibilidade, tá? E hoje isso está, assim, gradativamente ele está se transformando no que, do que foi a parada gay, né? A parada gay também, no começo, as pessoas que iam lá eram, assim, meia dúzia de muito corajosos que saíam do armário. Daí a coisa foi ganhando um espaço e hoje ela é, vamos dizer assim, uma manifestação cultural, né? Vai pessoas que nem são gay, vão lá para ver o show, para se divertir, né, para encontrar pessoas e tal. Então a Marcha da Maconha ela tem esse crescimento e foi ganhando esse aspecto assim de trazer o usuário de maconha como não como um criminoso, mas como um usuário de direito, né, como uma pessoa que tem direitos e tudo mais. E aí também entra, né, esse é um movimento que ele se torna possível, e aí essa parte que eu acho que é importante. Claro, tem um ativismo das pessoas, mas se não tivesse toda essa mudança econômica por trás, permitindo que isso fosse colocado em pauta, né, dificilmente esse movimento teria a visibilidade, enfim, a força que tem hoje. Tá? Então, o movimento forte, ele é um movimento que faz parte dessa visibilidade da questão das drogas, muito importante, né, para quebrar estigmas, né, para trazer o debate para a cena pública, e ele ganhou muita força na época dos governos de esquerda, né, porque né, existia toda uma perspectiva de nós seguirmos avançando dentro de uma racionalização política. Mas, infelizmente, né, daí a gente teve uma virada política, e daí eu acho que, inclusive, esse movimento ele começa a ganhar, assim, a ter mais enfrentamento, né, hoje em dia, assim, por conta desse contexto mais reacionário que a gente vive na nossa sociedade hoje, né? Então, assim, para finalizar, essa questão da marcha da maconha, ela está presente, né? As pessoas não estão dispostas a dar nem um passo atrás em seus direitos, né? Mas ao mesmo tempo é um tema que estrategicamente, politicamente, eu não sei como é que isso se isso vai ajudar, né, numa eleição agora ou não, né? A gente está num momento muito complicado agora, assim, né? Muito, assim, um momento crítico. Essa eleição agora desse ano vai ser uma eleição decisiva, né? Então, assim, e esses temas, assim, não raros são utilizados para mobilizar o pânico moral, assim, né? Então a gente tem que ter muita inteligência na forma de lidar com isso, né? Mas enfim, nós estamos vivendo também esse período que as pessoas estão colocando suas ideias, né? Ninguém quer perder direitos, eu acho que é por aí, né? O movimento social não tem como ser controlado de certo sentido, né? Ele tem que aflorar, e a Marcha da Maconha é um movimento assim super legítimo, assim, que traz à tona esses sujeitos, assim, que são sujeitos de direito também, que querem se fazer ouvir, que querem se fazer ver, né? E querem discutir as políticas, né? E isso está colocado, né? Hoje em dia, agora assim, o contexto talvez não seja o mais favorável para eles, assim, hoje, por conta dessa reação conservadora, né? A gente espera que mais para frente a gente possa racionalizar essa questão, assim, né? Silenciosamente, né? A maconha já está entrando no SUS, silenciosamente ela está começando a ter tratamento sobre isso. Então, assim, acho que a perspectiva de médio prazo é positiva para esse movimento. Eu acho, Lemuel, que a Marcha da Maconha vai virar uma coisa do tipo a parada gay no futuro, assim. Vai ser uma grande festa, o pessoal vai contratar banda, vai ser algum dia, assim, que vai ser um dia de comemorar isso. Eu acho que a tendência do movimento, né, tem uma trajetória muito parecida com a trajetória do movimento gay, assim. Eu penso, sobre a marcha, eu acho que é mais ou menos isso. E ninguém estranha, né, se aparecer por aí alguma licitação de algum órgão do governo comprando algumas toneladas de maconha, né, Carlos? Já que apareceu aí Viagra e outras coisas, então não estranhe se de repente aparecer aí para tratamento médico, claro, para saúde, né? Estamos encerrando o nosso programa e eu quero passar para o professor Carlos fazer as suas considerações finais. Lemuel, meu colega de departamento, colega de Prof. História também, né, eu quero agradecer o convite, né, a gente já é uma parceria que tomara que tenha outras parcerias que a gente possa fazer também, Lemuel. E dizer que a gente está vivendo esse momento assim, só para fechar, né? Eu acho que esse tema é um tema que segue relevante, né? Apesar das interdições morais que tem hoje, né? Ele é fundamental na questão do genocídio da população negra,
né? Então, assim, se o combate às drogas, a luta contra as drogas, ela faz parte de um projeto de extermínio de parte da população, né? Então, assim, pobre, negra, né, é uma justificativa da militarização das polícias, do alto poder de letalidade das polícias. Então, assim, uma mudança no regime de segurança pública, né, que a gente possa criar uma polícia cidadã, que a gente possa ter uma sociedade mais justa, né, passa necessariamente por uma mudança na política de drogas. Eu não tenho a menor dúvida disso, assim, né? Então, apesar do nosso momento não ser dos melhores, né, eu penso que essa pauta ela vai permanecer relevante enquanto durar a matança, enquanto continuar essa situação bastante crítica que a gente vive em função desse modelo político que a gente adota, assim. Então, esse é um tema que vai continuar sendo importante e eu vou, se Lemuel, se você quiser me chamar de novo para discutir sobre esse tema, fica à vontade, vou ter o maior prazer em estar aqui falando sobre isso, que é um tema que eu gosto muito. E obrigado pelo convite. Obrigado, Carlos. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Um forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo programa.